Fala galera, beleza? Professor Denis aqui falando. Nessa aula a gente vai ver como adicionar e subtrair polinômios. Vamos começar então com a adição de polinômios. Veja esse exemplo. Dado os polinômios a, que é x² menos 2x mais 1, o polinômio b, que é 3x² menos 1, e o polinômio c, que é menos 2x mais 3, calcule quanto que é a mais b mais c. Então temos que calcular aqui quanto que é a mais b mais c. Para isso é só substituir. No lugar do a, a gente coloca quem é o polinômio a, mais o polinômio b, mais o polinômio c. Agora, perceba que como entre os parênteses aqui só há o sinal de mais, só há adição, então esses parênteses não fazem diferença, né? Então vamos retirar os parênteses. E aí vai ficar x² menos 2x mais 1, mais 3x² menos 1, menos 2x mais 3. Perceba que não alterou nada, né? Então, inclusive, se você quiser, você pode ir direto para essa passagem. Essa primeira passagem aqui pode pular. Bom, agora a gente vai somar, a gente vai adicionar, agrupando os termos semelhantes. X² e 3x² são termos semelhantes, então eu consigo adicionar os dois, vai dar 4x². Menos 2x e menos 2x são semelhantes, juntando os dois vai dar menos 4x. E por último, os termos independentes, aqueles que não têm a letrinha, mais 1, menos 1 e menos 3, adicionando os 3 vai dar mais 3. Pronto, então essa é a adição de a mais b mais c, dá 4x² menos 4x mais 3. Ou, de uma outra maneira, a gente pode fazer utilizando o dispositivo prático, que gasta um pouquinho mais de espaço, mas fica bem organizado para a gente não esquecer nenhum dos termos que a gente tem que adicionar. Veja só essa maneira. Aqui, na primeira linha, a gente coloca o polinômio a, que é x² menos 2x mais 1. Na segunda linha, a gente coloca o polinômio b. Só que olha só, perceba que aqui, na hora que a gente for colocar o polinômio b, a gente tem que colocar embaixo de cada um os termos semelhantes. Então, 3x² fica embaixo do x² e o menos 1 fica embaixo do 1. Como o polinômio b não tem nenhum termo só com x, então fica um buraco aqui vazio, tá bom? Bom, e no c, o polinômio c a gente coloca aqui, menos 2x embaixo do menos 2x mais 3, tá? Perceba que aqui fica sem nada, né? Porque não tem nenhum termo com x². E agora a gente efetua como se fosse uma continha armada, né? Uma continha na vertical. Soma os termos com x², vai dar 4x². Soma os termos com x, dá menos 4x. E soma os termos independentes, vai dar mais 3. Portanto, a mais b mais c, 4x² menos 4x mais 3. Obviamente, deu a mesma resposta, são só maneiras diferentes de fazer. Vamos para mais um exemplinho. Dados os polinômios a, b e c, são os mesmos polinômios do exercício anterior. Calcule 2a mais b mais 3c. Então, só a continha que a gente tem que fazer que é diferente. Mas o processo é bem parecido. Aqui, 2a mais b mais 3c. Então, a gente tem que calcular duas vezes o polinômio a, adicionar ao polinômio b e adicionar com 3 vezes o polinômio c. Certo? Para calcular quanto que é duas vezes o polinômio a e 3 vezes o polinômio c, basta utilizar a propriedade distributiva, certo? Então, aplicando a distributiva aqui, vai ficar 2x² menos 4x mais 2. O polinômio b é igual, então não faz nada, né? Se mantém, só copia. E o polinômio c faz a distributiva também, vai ficar menos 6x mais 9. E aí, é só reduzir esse polinômio, ou seja, adicionar os termos semelhantes. Temos 2x² com 3x², vai ficar 5x². Menos 4x com menos 6x, menos 10x. E mais 2, menos 1 e mais 9 são os termos independentes. Adicionando vai dar mais 10. Portanto, 2a mais b mais 3c é igual a 5x² menos 10x mais 10. A gente pode fazer essa mesma continha pelo dispositivo prático. O que a gente tem que calcular é 2a mais b mais 3c. Então, na primeira linha, a gente coloca quem que é o 2a. Ficam todos os termos multiplicados por 2. 2x² menos 4x mais 2. Na segunda linha, o polinômio b, idêntico do jeito que está, né? Só o polinômio b. Lembrando que x² junto com x², termo independente junto com termo independente. E na última linha, o 3c. Aí a gente coloca aqui todos os termos multiplicados por 3, menos 6x mais 9. X embaixo de x, termo independente embaixo de termo independente. E aí a gente adiciona na vertical, termos semelhantes, 5x², menos 4x menos 6x vai dar menos 10x. E somando todos os termos independentes vai dar mais 10. Portanto, 2a mais b mais 3c é igual a 5x² menos 10x mais 10. Agora, vamos ver o que é o oposto de um polinômio. Então, só lembrando aqui do que a gente já viu aí nos outros anos,
o oposto do mais 3 é o menos 3. O oposto do menos 7 é o mais 7. Então, para os números, a gente já viu o que é oposto. No fundo, é só trocar o sinal, né? O oposto do 3 é o menos 3, trocou o sinal. O oposto do menos 7 é o mais 7, trocou o sinal. Para os polinômios é um pouquinho parecido, ó. Observe os polinômios abaixo. Temos o polinômio A, menos 4x² mais 7x mais 10, e temos o polinômio B, 4x² menos 7x menos 10. Perceba que se a gente adicionar os dois polinômios, o termo com x² cancela, o termo com x cancela e o termo independente cancela, ou seja, a mais b vai dar 0. Tá? Inclusive, essa é a definição do que é um polinômio oposto. Ó. O oposto do polinômio a, indicado por menos a, é aquele cuja soma com a resulta no polinômio nulo, certo? Ou seja, esses dois polinômios somados dão um polinômio nulo. Então, significa que o a é o oposto do b e o b é o oposto do a, certo? Ou seja, o A é o oposto do B, o B é o oposto do A, né? Na linguagem matemática aqui. Então, mais um exemplinho, ó. Se eu tenho o polinômio m, por exemplo, 4x menos 5y² mais 2, se eu quiser saber quem que é o menos m, que é o oposto de m, não precisa fazer conta nenhuma, né? É só trocar o sinal. Então, aqui vai ficar menos 4x mais 5y² menos 2. Perceba que eu troquei todos os sinais. Troquei o sinal do primeiro, do segundo e do terceiro termo. Pronto, esse é o oposto de m. Basta trocar todos os sinais. Bom, tudo isso para a gente chegar na subtração de polinômios. Ó, exemplo, dados os polinômios a e b, calcule quanto que é a menos b. Então, eu vou fazer de 3 maneiras diferentes aqui, mas elas são muito parecidas. Você pode escolher qualquer uma delas, dá na mesma. Ó. Primeira coisa, a gente tem que lembrar o que é uma subtração, que a gente já aprendeu aí nos anos anteriores, né? Se eu tenho que fazer a subtração 7 menos 3, 7 menos 3, na verdade, a gente chama de subtração, mas isso no fundo é uma adição. É a adição do número 7 com o número menos 3, certo? Essas duas maneiras são equivalentes. Fazer 7 menos 3 ou adicionar 7 com menos 3 é a mesma coisa, certo? A mesma coisa aqui para o polinômio, para a subtração de polinômios. Eu tenho a menos b. Para fazer a menos b, eu posso ver isso como uma adição do polinômio a com o oposto do polinômio b, certo? Então, calcular o a menos b, vai ficar o polinômio a, que é 3x² menos 7x mais 10, está aqui no enunciado. E é isso eu vou adicionar ao oposto do polinômio b. E o oposto do polinômio b é o polinômio b com todos os sinais trocados. Ó. Vai ficar menos 3x² mais 1. E aí é só adicionar. Ó. Vamos retirar os parênteses aqui, né? Não fazem diferença nesse caso. Adiciona os termos semelhantes. 3x² com menos 3x² cancela. Menos 7x não tem com quem somar, fica menos 7x. E mais 10 mais 1 dá 11. Portanto, a menos b é menos 7x mais 11. Tá? Então, aqui eu usei a definição do que é um polinômio oposto. Mas, se você quiser, você não precisa fazer não precisa ter todo esse trabalho. Ó. Basta fazer, se você quer fazer a menos b, você coloca aqui quem é o polinômio a menos o polinômio b, certo? Não precisa ter esse trabalhinho aqui, pode fazer direto. E aí, quando você vai calcular essa subtração, a menos b, você tem que lembrar, como tem um menos antes do parênteses, ele troca o sinal de tudo que está dentro dos parênteses, né? Então, o a fica igual, 3x² menos 7x mais 10, e aqui, esse menos troca o sinal do primeiro, troca o sinal do segundo. Vai ficar menos 3x² mais 1. E aí é só adicionar. Adicionando os termos semelhantes, a resposta vai ser a mesma, menos 7x mais 11. Tá? Então, mudou pouquíssima coisa. Só como eu comecei o exercício aqui. No final, deu na mesma. Tá? Pode escolher qualquer uma das maneiras. Uma maneira um pouquinho diferente é pelo dispositivo prático. Ó. Se eu quero fazer a menos b, na primeira linha eu coloco quem é o polinômio a. Na segunda linha, eu vou colocar quem é o polinômio menos b, que é o oposto do b. Aí, o oposto do b é o b com todos os sinais trocados. Ó. Então, vai ficar menos 3x² mais 1. E aí, o a menos b é a adição desses dois polinômios, do a com o oposto do b. Vai ficar menos 7x mais 11. Tá? As 3 maneiras estão corretíssimas. Agora, um desafio para vocês. Ó. Seja m e n binômios na variável x. Então, são binômios que a gente não sabe quem eles são, binômios quaisquer, você que pode escolher, inclusive. Quais são as possibilidades para o número de termos do polinômio m mais n? Então, se você ainda não pensou nesse probleminha, pause aí, pense um pouquinho, tente alguns exemplos no seu caderno, pegue alguns exemplos, resolva e veja quantos termos tem. Se a gente somar um binômio m com um binômio n, quantos termos vão ter na resposta?
Bom, vou colocar alguns exemplos aqui, ó. Por exemplo, se eu pegar o m, 4x mais 2, e o n, menos 6x mais 9, são dois binômios. O m é um binômio, o n é um binômio. Quando eu somo os dois, adiciono os dois, 4x menos 6x vai dar menos 2x, e 2 mais 9 vai dar 11. Ou seja, eu somei dois binômios e a resposta deu um binômio, ou seja, tem dois termos. A pergunta é, será que vai ser sempre assim? Sempre a gente vai ter dois termos na resposta? Bom, então vamos fazer outros casos aqui, ó. Aqui deu certinho que o primeiro juntou com o primeiro, o segundo juntou com o segundo. Mas será que vai ser sempre assim? Então, olha outro exemplo, ó. O m é x² menos 5, um binômio, tem dois termos. O n é x ao cubo mais 9x, que é um binômio também, certo? Agora, quando eu adiciono os dois binômios, veja só o que acontece, ó. X ao cubo, o termo x ao cubo só tem no n. O x ao quadrado só tem no m. O 9x, ou seja, o termo que só tem x, só tem no n. E o menos 5, termo independente, só tem no m. Ou seja, eu não consigo adicionar ninguém aqui, ó. Nenhum deles é semelhante. Ou seja, quando eu adiciono, ninguém vai juntar com ninguém. Ó. Vai ficar x ao cubo mais x ao quadrado mais 9x menos 5. Então, na resposta, eu vou ter 4 termos. Então, a gente já viu duas possibilidades. Pode ser que tenha dois termos, pode ser que tenha 4 termos. Mas será que só tem esses dois casos possíveis? Então, ó, veja só, pense bem que tem outros casos também. Ó. Pode acontecer o seguinte, se o polinômio m for 5x mais 7 e o polinômio n for menos 8x menos 7, quando eu adiciono os dois, veja só o que acontece. Ó. Os termos com x juntos vão ficar menos 3x e mais 7 menos 7 cancela. Então, a resposta é só menos 3x. Ou seja, vai ter um termo só. Então, já vimos três casos aqui, ó, dois termos, um termo e quatro termos. Será que tem outra possibilidade? Sim, tem outra possibilidade. Ó. Pode ser o m pode ser x² mais 2x e o n pode ser menos 8x mais 1. Perceba nesse caso aqui, ó, que para adicionar, eu só consigo adicionar esses dois que estão aqui. Ó. Certo? x² só tem ele de x² e o termo independente 1 só tem ele de termo independente. Então, quando eu adiciono, vai ficar x² menos 6x mais 1. Então, fazendo essa adição, o resultado deu um trinômio, três termos. Então, a gente já viu quatro casos, onde dá um termo, dois termos, três termos e quatro termos. E agora, será que pode ser mais do que 4? Pode ser 5, 6, 7? Bom, a resposta é não, né? Se eu tenho um binômio m e um binômio n, na pior das hipóteses, nenhum dos termos é semelhante. E aí, na pior das hipóteses, vamos ter 4 termos. É impossível ter 5 termos. Se eu somo 2 com 2, o máximo que a gente pode ter é, se ninguém se juntar, vai ter 4 termos. É impossível ter 5, 6, 7. Então, no máximo, a gente vai ter 4. Pode ser 1, 2, 3 ou 4. Portanto, a resposta, a adição do polinômio m com o polinômio n, pode ter 1, 2, 3 ou 4 termos. Essas são todas as possibilidades para o número de termos do polinômio m mais n. Agora, mais um desafio, muito parecido com o que a gente acabou de fazer. Ó. Seja P um polinômio com 7 termos na variável x e Q um polinômio com 4 termos na variável x. Quais são as possibilidades para o número de termos do polinômio P mais Q? Então, muito parecido com o que a gente já fez, só que agora os polinômios têm muito mais termos, né? O outro era só um binômio, né? Agora tem 7 termos e 4 termos. Bom, a gente tem que fazer uma exploração aí, né? Vamos pegar um exemplo qualquer, sei lá, polinômio P é esse polinômio grande aqui com 7 termos, ó, 5x à sexta menos 4x à quinta mais 8x à quarta, e assim por diante, né? Agora o polinômio Q é um polinômio de 4 termos, ó, então peguei um outro polinômio aqui com 4 termos. Bom, agora o que acontece se eu adicionar esses daqui, ó? 5x à sexta só tem ele. Menos 4x à quinta só tem ele, 8x à quarta só tem ele. Esse daqui eu consigo adicionar, tem termos semelhantes, menos x à terceira com 3x à terceira, mais 10x ao quadrado eu consigo cancelar, inclusive com menos 10x ao quadrado, ó, esse cancela com esse. 4x eu adiciono com menos 6x dá menos 2x, e o 2 adicionado com 9 dá 11. Então, efetuando essa adição aqui, ó, P mais Q, eu cheguei na resposta um polinômio com 6 termos, certo? Então, esse é um exemplo, deu um polinômio de 6 termos. Mas a pergunta do exercício é quais são todas as possibilidades. Então, já vi que uma das possibilidades é ter 6 termos, mas será que só pode ser 6 termos ou tem outras possibilidades? Bom, então, usando como exemplo que a gente viu no outro exercício, ó,
E se a gente, vamos pensar no pior caso possível, onde ninguém combina com ninguém. Nesse caso aqui, ó, esse menos x ao cubo conseguiu juntar com esse 3x ao cubo. Esse 10x ao quadrado conseguiu juntar com esse menos 10x ao quadrado. E tem outros que a gente conseguiu somar também, adicionar. Mas e se a gente pegar um caso onde ninguém junta com ninguém? Então vamos lá, ó. Por exemplo, o polinômio P é 5, x à sexta, aqui x à quinta, quarta, 3, 2, 1 e 0. Já o polinômio Q, ó, é x elevado à décima, x elevado à nona, x elevado à oitava e x elevado à sétima. Ou seja, eu peguei um exemplo onde não tem nenhum termo semelhante. Ó. Todas as partes literais do polinômio P são diferentes das partes literais do polinômio Q. Então, quando adicionar os dois, ninguém vai juntar com ninguém, nenhum termo vai juntar com o outro. Então, vai ficar um polinômio gigantesco aqui, ó, que tem no total 11 termos. Então, eu peguei esse caso de propósito para a gente perceber que é o pior caso possível, onde ninguém junta com ninguém. Ou seja, quando eu adiciono o polinômio P com Q, no máximo a gente vai ter 11 termos, certo? Se eu quiser que tenha 10 termos, basta que eu combine um deles e eles se anulem. E aí vai ficar com 10 termos. Se eu quiser que tenha 9 termos, basta que 2 deles combinem, sejam semelhantes e eles ainda se cancelem. Então é possível ter 9 termos e assim por diante. Bom, mas agora vamos pensar no caso. Será que é possível eu cancelar todo mundo, não sobrar ninguém? Então, a resposta é não, não é possível. Ó, por exemplo, se eu pegar o polinômio P e o polinômio Q, eu não consigo cancelar todo mundo. Eu consigo cancelar alguns só. Por exemplo, aqui ó, eu peguei x ao cubo com menos x ao cubo, cancela. Menos 10x ao quadrado com mais 10x ao quadrado, cancela. Menos 4x com mais 4x, cancela. E menos 2 com mais 2, cancela. Só que eu não consigo cancelar todo mundo, né? Eu só consigo cancelar 4, que são esses 4 que estão aqui, ó. E aí vão ter alguns termos que vão permanecer. Então, quando eu adiciono os dois, vai ficar só esses 3 aqui, ó, na resposta. 5x à sexta menos 4x à quinta mais 8x à quarta. E esse polinômio tem 3 termos, certo? Então, perceba que eu não consigo cancelar todo mundo. Eu consigo cancelar no máximo 4, que é o número de termos do polinômio com o menor número de termos, que no caso aqui é o Q, certo? Então eu peguei os dois casos extremos, onde ninguém cancela, tem 11 termos, e aqui é o máximo que eu consigo cancelar, que é 3, certo? Entre 3 e 11 eu consigo criar qualquer polinômio com esse número de termos. Pode ter 3, 4, 5, 6, 7, até 11. Ou seja, a resposta é, o polinômio P mais Q pode ter de 3 a 11 termos. Agora, mais genérico ainda, ó, bem linguagem matemática, seja P um polinômio com P termos na variável x e Q um polinômio com Q termos na variável x também. Sendo P maior que Q, quais são as possibilidades para o número de termos do polinômio P mais Q? Então, de novo, ó, traduzindo, eu tenho P é um polinômio, só que ele tem P termos. Esse P é um número, sei lá, pensa aí, 10, 20, 30, tem um número qualquer de termos aí, um certo número. O polinômio Q tem Q termos, que é um número que a gente não sabe, pode ser também 10, 15, 20. A única certeza que a gente tem é que o polinômio P é maior que o Q, tá bom? Bom, agora, vamos pensar no pior caso possível, onde ninguém junta com ninguém. Se nenhum dos termos de P junta com nenhum dos termos de Q, então o máximo de termos vai ser a soma do número de termos do polinômio Q com o número de termos do polinômio Q. Então, o máximo de termos é P mais Q. Só que a gente não consegue cancelar todos, né? Então, se a gente pensar no mínimo, assim como aconteceu no exercício anterior, a gente não consegue cancelar todos. O mínimo que a gente consegue é se todos os termos de Q cancelarem alguns termos de P. Então, o mínimo possível que a gente vai ter é P menos Q, certo? Então, a resposta é que P mais Q pode ter P menos Q a P mais Q termos, tá? Isso aqui é bem matemática, um pouco genérico, um pouco abstrato, tá? Um pouco difícil de entender. Então, se você observar bem o que acontece no exercício anterior, você consegue generalizar esse daqui, tá bom? Vamos para mais um desafio, ó. Sejam mn polinômios de grau 2 na variável x. Quais são as possibilidades para o grau do polinômio m mais n? Então, é muito parecido com o que a gente acabou de fazer, só que o outro exercício era com o número de termos. Aqui não é com o número de termos, é com o grau do polinômio, tá? Então, vamos pegar um exemplo aqui para a gente testar o que acontece. Vamos ver, ó. Se eu, por exemplo, pegar um polinômio m de grau 2,
2x² mais 5x menos 6 e um polinômio n qualquer, um outro aqui, ó, só para a gente testar o que acontece. Chutei valores. 5x² menos 8x mais 6. O que acontece se eu adicionar esses dois polinômios? Ó, então, vou juntar os dois termos semelhantes, e aí vai ficar 7x² e menos 3x. Aqui cancelou o menos 6 com mais 6, por isso que não apareceu o termo independente. Bom, mas o que a gente está analisando aqui é o grau. O que aconteceu quando eu adicionei esses dois? É que a resposta ficou um polinômio de grau 2 também, certo? Grau 2. Bom, e agora, será que tem como ser diferente de grau 2? Para que seja de grau 3, 4, 5, tem que o expoente ficar 3, 4, 5. Será que tem como o expoente ficar 3, 4, 5? Bom, a resposta é não, né? Se aqui tem grau 2, o maior expoente é grau 2. Se aqui também tem grau 2, o maior expoente é grau 2. Não tem como aparecer magicamente um grau 3 aqui. Então, não tem como ser grau 3, grau 4, grau 5. Mas será que tem como ser menor do que 2? Para que seja menor do que 2, esses termos aqui tem que sumir, né? Ah, então é possível. Ó, veja só, se eu pegar o polinômio m, que é menos 4x² mais 10, e o polinômio n, que é 4x² mais 6x mais 20, esse polinômio é de grau 2, esse polinômio é de grau 2. E a hora que eu adiciono ele, olha só o que acontece. Ó. O termo de grau 2, o termo que tem o x², eles são opostos, então aqui eles vão se cancelar. E aí vai ficar só o termo com x e o termo independente. Certo? Ou seja, tem como eu adicionar dois polinômios de grau 2 e dar um polinômio de grau menor, ó, que deu um polinômio de grau 1. E agora, será que tem como ser menor do que grau 1? Será que tem como ser de grau 0? Para que seja menor de grau 1, além de cancelar a parte com x², tem que também cancelar a parte com x. Dá para fazer isso? Sim, né? Ó, se eu pegar o polinômio m, menos 4x² mais 7x mais 10, e pegar o polinômio n, 4x² menos 7x mais 20, veja só o que acontece. Ó, o termo com x ao quadrado cancela, o termo com x cancela também, e aí vai ficar só o termo independente, só um número. Então, adicionando os dois aqui, vai ficar 30. Cancela o x², cancela o x, fica só o termo independente 30, que é de grau 0. E tem como ser menor do que grau 0? Também tem como ser diferente de grau 0. Pior que grau 0 é se os polinômios forem opostos, né? Ó, os dois polinômios são de grau 2, só que eles são exatamente opostos. O que isso significa? Significa que quando eu adiciono os dois, dá 0. E o polinômio nulo, que é o 0, ele não tem grau. Então, quando eu adiciono o polinômio m com o polinômio n de segundo grau, os dois têm 4 possibilidades. Pode ser grau 2, grau 1, grau 0 ou não ter grau, certo? Essas são todas as possibilidades. Mais um desafio, quinto desafio da aula, um pouquinho diferente do exercício anterior. Ó. Seja P um polinômio de grau 7 na variável x e Q um polinômio de grau 4 na variável x. Quais são as possibilidades para o grau do polinômio P mais Q? Então, de novo, ó, pela pergunta, pode ser que tenha várias possibilidades. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer um teste. No teste, a gente consegue pensar em outras possibilidades. Então, vamos pegar um polinômio P qualquer aqui e um polinômio Q qualquer. Ó. E aí, vamos adicionar. Ó. Quando eu adiciono, você vai somar só termos semelhantes. X à sétima com x à sétima, x à sexta com x à sexta e assim por diante, certo? Só termos semelhantes. E nesse caso aqui, ó, quando eu adicionei os dois, os x à sétima só tem no polinômio Q. Então, fica aqui x à sétima, x à sexta, x à quarta, x à terceira e assim por diante, ó, sendo que eu somei os termos semelhantes. 4x com menos 6x, menos 10x com mais 10x e assim por diante, e deu esse polinômio aqui. Esse é um polinômio de grau 7, certo? Bom, então eu já vi que quando eu adiciono um polinômio de grau 7 com um polinômio de grau 4, uma das possibilidades é ter o próprio grau 7. Agora a gente tem que se perguntar, será que tem como ser diferente disso? Será que tem que ser como ser mais que 7? Será que tem como ser menos que 7? Então vamos pensar bem, ó. Será que tem como ser mais que 7? Para que seja maior do que 7, o que tem que acontecer? No x tem que aparecer o expoente 8, ou 9, ou 10. Tem como aparecer um expoente 8, 9, 10 ou maior do que isso? Impossível, né? Como os dois expoentes, aqui o maior é 7, aqui o maior é 3, quando você adiciona nunca vai aparecer um expoente 8, 9, 10 no x. Então, o máximo que dá é o próprio grau 7 que está aqui. Agora, outra pergunta, será que tem como ser menor do que 7? Né?
A resposta é impossível também. Por quê? Para que seja menor do que 7, você tem que conseguir cancelar o grau 7 aqui. Só que grau 7 só tem no polinômio P. Não tem no Q para a gente conseguir cancelar um com o outro. Então, a gente sabe que tem o 7. Não pode ser maior que 7 e não pode ser menor do que 7. Então, o que isso significa? Significa que P mais Q sempre vai ter grau 7. É impossível ser maior do que isso e impossível ser menor do que isso. Então, a resposta só pode ser grau 7. Agora vamos para o último desafio dessa aula, e o mais difícil de todos. Ó. Seja P um polinômio de grau P na variável x e Q um polinômio de grau Q na variável x também. Sendo P maior ou igual que Q, quais são as possibilidades para o número de termos do polinômio P mais Q? Então, traduzindo aí, a gente tem um polinômio P, esse polinômio P tem grau Pzinho, é um número aí, certo? Então, significa que o maior expoente de x é o Pzinho. E aí todos os x que aparecem têm um expoente menor do que p. A mesma coisa para o q, é um outro polinômio de grau qzinho. Então, significa que ele é um polinômio onde o maior expoente de x é qzinho e todos os outros expoentes são menores do que qzinho. Tá? Bom, agora, utilizando o raciocínio dos outros dois exercícios que a gente acabou de resolver, a gente consegue responder esse exercício. Ó. Ele tem dois casos. Tem o caso onde o polinômio P, onde o Pzinho é maior do que o Q, onde o grau do polinômio P é maior do que o grau do polinômio Q, e tem um outro caso onde o grau dos dois polinômios é igual, certo? Eles têm o mesmo grau. Bom, quando um grau é maior que o outro, a gente já viu pelo desafio anterior que a resposta P mais Q vai ter sempre grau P, que é o maior dos graus possíveis aí, certo? Não vai ter nem como ser mais do que P, nem menos do que P. Vai ser com certeza grau P. Agora, se o grau dos dois polinômios for igual, significa que a soma, a adição P mais Q pode não ter grau ou ter grau de 1 até P, certo? Então, pode ser que seja o polinômio nulo, né? Se eles forem exatamente opostos. Pode ter grau 1, 2, 3, 4, 5, até o grau do P. O máximo possível é o grau do polinômio P. Beleza, pessoal?